Ovos de Páscoa, de onde veio esse costume? Quem começou com esta tradição? Ué, a Páscoa é judaica ou cristã? De onde veio essa doutrina que traz muito dinheiro aos controladores? Não perca hoje, aqui no Consertando as Redes. Saudação carpaniana, meu irmão e minha irmã, com muita alegria e grande satisfação, quem vos fala mais uma vez o seu irmão André Carpano, aquele que vem dizer o que poucos dizem, pois o seu conhecimento é o medo deles. Deixa se esquentar toda vez que tiver uma tarefa na escola. Coelhinho obediente da Alaska. O ovo de chocolate branco que só Alaska. Bravo, mas não muito, tá? Esse assunto, meu irmão, minha irmã, é muito polêmico. Eu vejo que muitas poucas pessoas vêm trazer e abordar, explicar, explanar e tentar iluminar a mente de quem não sabe de onde veio, de como começou tudo isso. Bom, para que possamos entender sobre todos esses costumes, temos que entender primeiro o que é a Páscoa. Para quem não sabe, a Páscoa foi instituída aos judeus, como está escrito em Êxodo 12:14, que seria um estatuto perpétuo para todos os judeus, que se comemorava quando eles saíram do Egito, do cativeiro que eles estavam presos no Egito. Há cerca de 430 anos que eles padeciam lá. Para que se lembrassem da rendição divina, eles deveriam fazer o quê? Se reunir dentro da sua casa, tirava todo o fermento e matava um cordeiro e dividia entre os seus parentes. Esse era o mandato antes que se tivesse o templo. E lógico, comendo ervas amargas e contando a história dos hebreus. Isso era um mandamento perpétuo que eles tinham que fazer antes do templo. Não esqueçam desse detalhe, porque tem pessoas que gostam de ensinar e explicam picado e resumidamente, não explicam num todo a história e a situação. Quando se construiu o templo, então foi mandado pelo Criador que se fizesse dentro do templo esse mesmo costume, como está em Deuteronômio 16, do versículo 1 ao 6. Aí você se pergunta, mas a Páscoa já foi cumprida, não devemos fazer ela. Não devemos ter nenhuma relação com a Páscoa. Mas vamos ver o que a Escritura diz. Para a igreja primitiva, cristã, fundamentalista, foi instituído em 1 Coríntios 5:7 que Jesus Cristo era a nossa Páscoa. Aliás, não era, ele é ainda a nossa Páscoa. E segundo a doutrina de Cristo, foi ele que ensinou que a nossa Páscoa seria a comunhão do partir do pão, que até então muitos erroneamente ensinam que não se parte mais o pão. E dizem que nós não devemos mais fazer isso. Inclusive, falando nisso, alguns alegam que o partir do pão não deve ser mais feito e que isso é uma coisa espiritual. Mas vamos ver o que a Escritura diz. 1 Coríntios 11, do versículo 17 até o 34, Paulo fala de como ter a ordem no culto e de como celebrar a ceia do Senhor. Inclusive, no final, ele fala sobre esperar um pelos outros e que não coma um demais e o outro beba demais, que seja dividido igualmente. Para quem não sabe, gosta de contender sobre escrituras, para se fazer esse ritual, para poder ministrar a ceia do Senhor, você deve ter um diácono, sabia? O diácono foi instituído para isso. Esta é a obra do diácono, é servir a ceia do Senhor, porque eu vejo algumas pessoas que falam que pode fazer a ceia do Senhor na sua casa, comprar um pão na padaria e fazer na sua casa, mas não tem o diácono, mas é o diácono que serve a ceia. Se você não for instituído diácono, você não pode ministrar a ceia, tá bom? Mas você deve estar se perguntando, e o que tem a ver tudo isso com ovos? De onde surgiu esse costume? Peraí que eu já vou chegar lá. Especula-se que existem duas histórias sobre esse costume e sobre tudo isso. Eu quero dizer a mais antiga e depois a mais nova e tentar encaixar o significado de uma a outra, que possivelmente as duas estejam certas. Na mitologia diz sobre uma deusa chamada Ostara, que é conhecida também como Osíris, que ela fazia alguns truques de mágica. Em uma certa festa, ela pegou e fez uma mágica diante de um grupo de crianças.
pegando um pássaro e transformando ele num coelho. E neste show, as crianças ficaram muito tristes porque viram que o pobre pássaro não poderia mais cantar transformado em coelho. Vendo então que as crianças estavam muito tristes, ela pegou e desfez a bruxaria, fazendo com que o coelho voltasse a ser pássaro. E o pássaro, em agradecimento a Ostara, deu ovos a ela de presente. Então pegaram esses ovos e começaram a pintar eles com um costume e davam-se de presente a Ostara, que seria o culto prestado a ela. No século IV, a Igreja Católica então tinha um hábito de não comer carne durante o período de Quaresma e empilhando várias caixas com ovos nas suas estantes. E os coroinhas na quinta-feira começavam a reunir esses ovos então. E então no domingo de Páscoa eles pegavam aqueles ovos, faziam um omelete e davam às pessoas, saía distribuindo todos esses omeletes que eram feitos então. Caso você queira saber um pouco mais sobre Quaresma, eu fiz um vídeo sobre isso, que é o Emburrecimento Gospel parte 5, e eu vou deixar o link na descrição se você quiser acompanhar melhor essa história. Mas voltando aqui. No século XII, a tradição começou a mudar, porque as pessoas, no domingo de Páscoa, reuniam vários ovos e davam de presente. E os nobres, nada besta, que não queriam gastar dinheiro, começaram a fazer esse hábito também. Só que com a diferença do que? Eles pintavam os ovos antes de presentear alguém. E assim eles conseguiam presentear as pessoas com uma coisa mais barata, eles não eram trouxa, né? No século XVI, então, eles tiveram a brilhante ideia de pegar e colocar uma surpresa dentro dos ovos, que seria desde uma pequena lembrancinha até mesmo uma joia, que era aderida dentro do ovo, para que a pessoa se alegrasse. Aí já não era mais uma coisa assim, já começou a ter um valor. No século XVIII, então, chegou alguém, teve uma ideia melhor, falou, vamos colocar, ao invés do ovo normal, vamos colocar ao redor chocolate, vamos acrescentar chocolate, porque aí em cima disso, além de ficar mais gostoso, a gente pode, vender. E vai ter bastante trouxa que vai cair nessa ladainha, e assim a gente faz um monopólio. Bom, é isso, meu irmão e minha irmã. Se vocês gostaram desse pequeno e humilde, simples vídeo, não deixe de dar aquela curtida para fortalecer o canal, se inscrever também e compartilhar, porque assim você estará incentivando o seu irmão aqui a fazer mais vídeos. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.